Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 4, semana 2, página 95. E hoje o tema da nossa aula é a chegada dos portugueses no Brasil. Caro estudante, o segundo povo da formação básica da sociedade brasileira são os portugueses. Eles colonizaram nossas terras, dominaram os indígenas e exploraram nossa terra. Trouxeram seus costumes, cultura, impuseram sua política. Apresentação: Em 1500, os portugueses chegaram. Eles vieram de um lugar distante, a Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, Dom Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 11 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho para as Índias, dirigir-se para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles esperavam encontrar terras nessa direção. Viajou aproximadamente 45 dias. A viagem marítima que os portugueses realizaram em direção às Índias e alcançou o litoral brasileiro foi registrada por um piloto e por um religioso. Graças a essas fontes, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras, do outro lado do Oceano Atlântico. Na viagem de Cabral ao Brasil, o escrivão, cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui, era Pero Vaz de Caminha. Atividades. Número 1. Encontre as palavras que estão em negrito no texto acima, a chegada dos portugueses ao Brasil, no quadro a seguir. Então, aqui nós temos várias palavras para serem encontradas. Dom Manuel, navios, viagem, esquadra, Índias, Atlântico, marítima, litoral, piloto, religioso, Cabral, chegada, Brasil e Portugal. Influência cultural portuguesa no Brasil. É inegável que Portugal foi o país europeu que mais exerceu influência ao Brasil. A mais óbvia herança portuguesa para a cultura brasileira é, claro, a língua. Porém, vejamos nossa herança colonizadora. Então, a seguir, nós vamos ver algumas heranças que os portugueses trouxeram para o Brasil. A primeira herança são as festas populares. O calendário de festas populares brasileiras deve muito ao legado português. As duas festas mais difundidas no Brasil, o Carnaval e as festas juninas, só chegaram ao nosso país por conta dos portugueses. Outros exemplos de festas populares que têm o pé em Portugal são a festa do Divino, a farra do boi e a folia de reis. Outra herança foi o folclore. Além das festas populares, o folclore brasileiro também sofreu grande influência, incorporando uma série de criaturas e seres mágicos que faziam parte do imaginário do povo português, tais como o bicho-papão, a cuca e o lobisomem. Outra herança foi a dança. Diversas danças brasileiras também vieram de Portugal. Destaque para o maracatu, o fandango. O fandango é uma dança de origem espanhola e que chegou no Brasil com os portugueses. E a caninha verde, ritmo musical tradicional do Nordeste, especialmente nas cidades de Olinda e Recife, no estado de Pernambuco. Acreditam-se que o maracatu tenha chegado ao Brasil pela mão dos portugueses por volta de 1700. Outra herança foi os jogos e brincadeiras. Uma das mais populares danças de roda infantil, a ciranda, originou-se nos salões de Portugal,
onde ainda era um bailado de adultos. E apesar de ter tido origem no Oriente, a pipa ou papagaio também foram trazidos pelos portugueses ao Brasil no século XVI. Nas viagens destinadas às terras brasileiras, os portugueses também carregaram com eles os jogos mais populares do mundo à época: botão, amarelinha, bolinha de gude, jogo dos saquinhos, peão e outros. Música. Além do sistema harmônico tonal, os portugueses ainda trouxeram da Europa instrumentos musicais como o piano, o violino, a flauta, o contrabaixo, a clarineta, o violoncelo, a sanfona, o violão e o cavaquinho. Até mesmo o berimbau, indispensável nas rodas de capoeira brasileiras. Viajou nas caravelas portuguesas até o Brasil. Outra herança foi a cantigas de roda. Outra grande herança portuguesa para a cultura brasileira são as cantigas de roda, que eram bastante comuns em Portugal na época do descobrimento. Músicas clássicas como Escravos de Jó, Sapo Cururu e Roda Peão, além das populares Atirei o Pau no Gato e Ciranda Cirandinha. Mais uma herança foi a culinária. Muitos dos pratos hoje considerados típicos da gastronomia brasileira são nada menos que resultado de adaptações da culinária portuguesa às condições do Brasil colônia. Alguns exemplos são a feijoada, o quindim, o caldo verde, a cachaça e, claro, a bacalhoada. Do mesmo modo, várias frutas, legumes e verduras naturais de Portugal foram trazidas para serem plantadas em terras brasileiras e, com isso, passaram a ser introduzidas nas comidas daqui, como jaca, fruta do conde, coco, manga, couve, pepino, alface, cebola e alho, entre várias outras, além dos condimentos e ervas. Número 2. Complete a cruzadinha respondendo às perguntas abaixo. Então, aqui nós temos 14 perguntas sobre heranças que os portugueses deixaram para nós. Vocês vão fazer a leitura dessas perguntas e a resposta vocês vão colocar na cruzadinha a seguir. São perguntas fáceis, mas caso precise, você pode pedir auxílio de alguém da sua casa. Bons estudos e até a próxima aula!